pessoal, nossas boas-vindas a mais um episódio do Ecosistema Tech, nosso podcast onde conversamos com pessoas relevantes do ecossistema brasileiro de tecnologia e inovação. Eu sou o Diego, o host do Ecosistema Tech, e o Ecosistema Tech é uma produção da Dialeto, agência de RP com atuação nacional, especializada em empresas Tech B2B, fundos de investimento, gestoras de Venture Capital e entidades desse setor. Não sei se vocês se lembram, mas ano passado a gente fez uma série de programas antes do Startup Summit, um dos maiores eventos de inovação da América Latina. Nesse ano, o evento vai ocorrer entre os dias 27 a 29 de agosto e a gente tem previstos mais de 200 palestrantes e 10 mil pessoas que vão estar por aqui para interação, troca de experiências, networking, contato com investidores e por aí vai. Nesse ano a gente com certeza continuará o exercício do ano passado, conversando com pessoas relevantes ligadas ao evento, só que a gente vai fazer em um formatinho um pouquinho diferente, a gente vai fazer entrevistas assíncronas, tentando trazer os temas que essas pessoas vão levar ao evento, sua participação e um pouco da sua história também. Então, na edição de hoje, nós vamos conversar sobre tecnologia e trajetórias de inovação dentro do agronegócio. E para falar desse tema, eu tenho o privilégio de ter aqui comigo hoje o Everton Gubert. O Everton, que ele é membro do Conselho da Associação Catarinense de Tecnologia, a ACAT, e é fundador e CEO da Agnes, uma empresa que no próximo ano completa 25 anos desenvolvendo tecnologias de apoio para a área de produção animal. Então, antes de mais nada, Everton, muito obrigado pelo teu tempo, por compartilhar um pouco da tua experiência com a gente. E eu já quero abrir com a primeira pergunta, falando até sobre essa perspectiva de longo prazo da Agnes, né? Pegando os dados aqui, vocês foram fundados em 2001 e, obviamente, viram muita coisa acontecer e muitas tendências acontecerem, morrerem, se modificarem nesse processo. Na tua visão, quais que são as principais mudanças na adoção de tecnologia dentro do campo que você testemunhou? Algum momento decisivo, alguma virada, alguma questão de infraestrutura, por exemplo, chegada de internet em alguns locais. O que tu destacarias de mais relevante dentro desses períodos como pontos de virada? Ano que vem a gente vai completar 25 anos de história da Agnes, desde a sua fundação em 2001. Então vocês vejam que é um quarto de século, né, de existência. Então vocês podem imaginar quantas mudanças que a gente passou ao longo da nossa trajetória. Mas eu separei 4 aqui que são muito marcantes, assim, que foi muito nítido para nós e que marcou bastante a história da Agnes. A primeira mudança, obviamente, foi que quando a gente começou a empresa em 2001, a maioria esmagadora das granjas elas não tinham computador, né? Então, nós tivemos que comprar o computador para muitos produtores. Então, a primeira mudança foi fazer o processo de transformação digital, a digitalização, comprando o computador. E muitas vezes eles não sabiam nem comprar o computador, né? Então, o controle era feito em caderno e aqueles que tinham computador, o máximo que eles tinham eram planilhas muito simples para fazer a gestão. Então, a primeira mudança foi a chegada, efetivamente, do computador. A segunda grande mudança que a gente percebeu no campo foi a chegada da internet, né? Então, veja que aqui na cidade, né, no âmbito urbano, a internet começou a chegar em 1998, 99, por aí, que teve a internet de escada. Acho que todo mundo lembra aí do barulhinho. Até hoje está na cabeça do cara aquele barulhinho da internet de escada. Mas no campo atrasou, chegou bem depois, né? Então, a partir de 2008, realmente que a gente começou a ver mais granjas conectadas, mas ainda era uma conexão muito ruim. A maioria das vezes era uma internet por rádio, então era lento, ruim, caía toda hora, enfim. Mas a partir de 2008 a gente viu começar essa mudança da gente poder mandar as coisas para eles por e-mail e tal, que antigamente tinham que mandar por correio algumas coisas, né? Alguma atualização, por exemplo. Então acho que foi a segunda grande mudança. A terceira grande mudança, não tenho dúvida alguma, que foi a chegada do smartphone. Então, a partir de 2016, 2017, a gente começou a perceber um uso mais massivo, né? Muito ajudado com a chegada do WhatsApp. Vocês sabem que o brasileiro é assim, viciado no WhatsApp. Então, a forma que fez com que os produtores aderissem com força para o smartphone foi a utilização do WhatsApp, em primeiro lugar, e em segundo lugar, lógico, com as redes sociais.
Então foi uma grande mudança, porque daí a gente podia desenvolver aplicações para rodar no celular, que até então era muito difícil. E, por último, a quarta mudança que eu vi foi a computação em nuvem, né? Então, a partir de 2020, com a chegada da pandemia, que todo mundo teve que dar um jeito de se digitalizar, os produtores começaram a entender esse conceito de nuvem, entender que era seguro, né? Porque antes tinha uma certa resistência. Poxa, mas eu vou pôr meus dados na nuvem e aí se alguém pegar, né? E com a pandemia, muitas soluções vieram para a nuvem e popularizou esse conceito. Então os produtores também ficaram mais confortáveis e trouxe uma grande mudança, tanto que hoje toda a nossa plataforma ela roda em nuvem e não tem resistência alguma mais, porque já teve essa educação, né, para os produtores da nuvem. Everton, eu queria entrar aqui numa outra pergunta. Eu vou pegar aqui uma frase tua, vou dar uma roubada aqui, vou olhar na minha colinha. Você costuma sempre dizer que produtividade na granja ou na fazenda não é mágica, precisa de liderança, informação de qualidade, método e disciplina. Por que eu estou dizendo isso? Porque faz muito parte da maneira de trabalhar da Agnes, não levar a tecnologia, mas também levar conhecimento, informação em gestão pro público que vocês querem atingir. Queria entender primeiro qual que é a importância de levar esse conhecimento gerencial para as granjas, para as fazendas e os profissionais que lá trabalham, e como que essa visão da importância do gerencial mudou entre os produtores aí nos últimos 20, 25 anos. Excelente pergunta, porque a Agnes nasceu como uma empresa de tecnologia, de base tecnológica. Então, o nosso produto foi desenvolver um software de gestão para as granjas, né? E a gente focava em fazer o melhor software, a melhor versão, e focado no software, ou seja, nós tínhamos entendido que o produto final nosso era o software. Porém, na medida que a gente cresceu o mercado, que a gente foi conhecendo mais os produtores e conhecendo a diferença dos melhores e dos piores produtores, a gente viu que, na verdade, e isso é uma verdade absoluta, né? Software é apenas um meio, é uma ferramenta. Por quê? Porque faltava, em alguns produtores, a ele realmente fazer o processo de gestão final. Não era só coletar dados, né? Então, muitos produtores só coletavam dados, mas não faziam o processo de gestão, que é o quê? Analisar a informação para tomar as melhores decisões. Então, foi ali que a gente percebeu que a gente tinha que ajudar. Não era normal, não era comum, eles não sabiam por onde começar. Então, foi ali que a gente criou uma metodologia de aceleração de produtividade. Então, com esse método, a gente não só, ou seja, a gente contribuiu quando a gente lançou a Agnes com a criação de um software, então organizamos a parte de informação, mas com a metodologia a gente conseguiu ajudar nos outros dois pilares da gestão que eu considero, que é informação, pessoas e metodologia. Com o nosso método de gestão, a gente conseguiu ajudar esses outros dois pilares da gestão, tanto que a gente chama de triângulo de ouro da gestão, né? Ou seja, uma empresa bem gerida que tem informação de qualidade, tem uma metodologia de trabalho e tem pessoas desenvolvidas, né? Lideranças bem desenvolvidas. Então a gente criou esse conceito e a partir disso a gente então começou a implantar o nosso método de como eles poderiam melhorar a produtividade a partir das informações, de um método e de pessoas. E aí, Everton, é legal que, né, tendo esse tempo todo de trajetória, você viu várias tendências surgirem, e hoje a gente está falando de AgTech, Big Data, própria implementação de IA e a sua aplicabilidade dentro da tecnologia para o agronegócio. Tendo aí quase 25 anos empreendendo nesse setor, o que você vê como a nova fronteira de inovação? Assim? Ou quais são os problemas que ainda não foram resolvidos e que precisam de uma solução tech para serem resolvidos dentro do campo? E aí a gente pode pensar tanto na questão de proteína animal quanto no agronegócio como um todo. É verdade, quando a gente iniciou, mal e mal tinha o conceito de startup, agora, né, já setoriou, né, tem as edtechs, tem as fintechs, ou seja, tem um caminhão de startups, né, e nomenclaturas, né, Big Data, IoT, que foram surgindo no decorrer do desenvolvimento aí dos últimos anos. E, bom, na verdade, o que a gente acredita no próximo passo, né, de evolução, de gestão, é muito vindo da necessidade de você automatizar os processos, né, cada vez mais automação, porque a mão de obra está muito complicada aqui no Brasil, né, em todos os setores, né, falta pessoas para trabalhar. Então, no campo mesmo, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade de quererem trabalhar no campo, então eu estou vendo que está sendo uma concentração muito grande na procura de automações. Então, eu imagino que a grande tendência agora, né,
produzir soluções que possam facilitar o dia a dia do produtor rural. Então a automação, na verdade, agora é a grande tendência, e quem souber resolver problemas que ajudem nesse processo de automação, acho que vai estar no bom caminho. Pô, legal, Everton. E além, obviamente, do contexto mais geral, você amadureceu muito enquanto founder e viu várias trajetórias também de várias outras empresas. Que conselhos, que sugestões você daria para uma pessoa founder que pretende empreender olhando para a GTEx, desenvolvendo tecnologia para o campo? E aí eu estou falando de forma mais geral, seja para produção animal, seja para outros tipos de produção. O que você daria de conselho para essa pessoa? Então, conselho, né? Vamos lá. Eu acho que para o setor, né, para o nicho de agronegócio, eu acho que é fundamental quem quiser entrar nesse nicho, né, quem quiser criar soluções tecnológicas para esse nicho, é fundamental você sujar a bota, né? Ou seja, você precisa realmente entender do modelo de negócio, entender das dores do nosso produtor, e não tem como se não for lá viver o dia a dia. Para vocês terem uma ideia, eu dormi 82 dias no chão de uma granja para aprender realmente tudo sobre o processo de produção de suínos, né? Então é isso que eu considero você sujar a bota. Então o conselho que eu daria para quem quer entrar, cara, vai entender o processo, tá? Porque desenvolver do escritório com ar-condicionado ali, só por leitura, porque você entende, eu acho mais complicado. Acho que tem que ir lá e falar com o produtor, ver realmente, sentir, né, ter empatia pelas dores que eles estão sentindo. Porque no agronegócio, ainda o fio de bigode tem muito valor, né? Então, você ir lá e gerar essa confiança com eles, eu acho que é fundamental, né? Gerar uma confiança para entender o processo, para descobrir as dores que estão afetando eles no dia a dia, e aí sim você cria uma solução que vai ajudá-los. Para mim, acho que esse é o conselho para quem está ou quer entrar, né, no setor de tecnologia para o agronegócio. Everton, a gente está se encaminhando aqui para o final, então eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua participação no Startup Summit desse ano, o que você vai levar de conteúdo a partir do evento. Então, esse ano eu recebi o convite para fazer um painel no Startup Summit, e esse painel eu vou dividir, né, junto com o Marcelo Dalmagro, que ele é diretor de marketing e estratégia da Cargill. E a gente vai falar sobre internacionalização no agro, né? Ou seja, das empresas de tecnologia do agro. Vamos falar sobre os desafios, sobre as oportunidades que tem. E aí, conversando, né, eu pela Agris e o Marcelo representando a Cargill, a gente vai falar um pouco da nossa parceria e como essa parceria me ajudou, né, ajudou a Agris a alcançar hoje praticamente 33 países, né? E como a gente acha que as empresas podem seguir algum caminho para a internacionalização, que eu acho que é fundamental, né? Você que está criando uma empresa hoje, uma startup, cara, tu já tem que criar com mindset de internacionalização, né? O Brasil é grande, mas o mundo é muito maior. Então, é fundamental que você já nasça, né, com esse mindset, né, com essa visão de que a tua empresa vai ser uma empresa global. E nesse painel a gente vai poder comentar um pouco de como que a gente fez esse caminho aí de internacionalização da Agris em parceria com a Cargill. Everton, queria te agradecer pela tua participação, pelo envio das respostas. Muito obrigado e deixar o espaço aberto aqui para as considerações finais e teus comentários finais. Bom, na verdade eu que agradeço, né, mais uma vez o convite de vocês para fazer parte desse bate-papo. Espero que tenha contribuído de alguma maneira. Se algum de vocês que estão assistindo nesse momento, né, se alguém tiver alguma dúvida, vai estar aqui o meu link, né, para o meu contato, né, no Instagram, enfim, e no LinkedIn, e até, de repente, o Losso tem aí meu contato pessoal também, no WhatsApp, para vocês poderem me acessar. Eu estou disponível aí para ajudar no que for necessário. E parabéns, vocês dois, né, que trabalham muito em prol do nosso ecossistema aqui, e é sempre um prazer estar com vocês. Um grande abraço, até a próxima oportunidade. Beleza, Everton. Então, queria também agradecer a todo mundo que está nos acompanhando, seja em vídeo, seja em áudio. Se você tiver sugestão de pessoas para a gente conversar ou mais ideias de temas, só deixar ali nos comentários e a gente se vê num próximo episódio. Obrigado e até mais!